Olá, seja bem-vindo à nossa aula Gerenciando Dispositivos. Para poder simular o que a gente vai aprender durante essa aula, a gente vai precisar de uma máquina virtual Debian. Para isso, você desliga a máquina virtual se você estiver utilizando. A gente vai clicar com o botão direito do mouse no nome da máquina virtual que a gente vai usar durante a aula. A gente vai em Settings ou Configurações. Vá na opção Storage ou Armazenamento. Vamos selecionar aqui Controller SATA ou Controladora SATA. Vamos clicar nesse ícone. Vamos colocar Add Hard Disk ou adicionar disco rígido. Vamos criar um novo disco rígido, Create New Disk, do tipo VDI. Vamos colocar aqui um tamanho de 10 GB para esse disco, dinamicamente alocado. Tá? Ele só vai ocupar o espaço de 10 GB à medida que eu for colocando o arquivo nesse disco, ou seja, ele não vai ocupar isso de imediato após criado. Vamos criar esse disco, vamos clicar em Create ou Criar. Okay? Escolha um nome para o disco, Criar. Certo? Dá um OK e ligue a máquina virtual. Bom, espere a máquina virtual ligar. Eu vou abrir um terminal aqui para a gente ter uma visualização melhor. Eu vou acessar essa máquina remotamente. Está quase finalizando o boot. Ok. Vamos fazer um acesso remoto. Ok. Bom, no Linux, todos os dispositivos, exceto a interface de rede, ficam armazenados em um arquivo. Tá? Não é que fica armazenado no arquivo. A gente faz interface com esses dispositivos através de um arquivo que fica dentro do /dev. /dev dev que significa device ou dispositivo. Então, se eu der um ls dentro desse diretório, vamos colocar aqui color, a gente vai ter aqui vários arquivos dispositivos, cada um representando um dispositivo físico ou não. Tá? Por exemplo, os terminais em modo texto, eu vou ter um TTY para representá-los. TTY1, TTY2, TTY3. A gente tem terminais aí variando de 0 a 63. Okay? Então, são dispositivos do tipo caractere. Ou seja, se eu der um ls no formato longo, eu vou ver aqui o C. Esse C significa caractere. Significa que ele envia e recebe um fluxo de caracteres usado para comunicação de hardware. Por exemplo, mouse, teclado, impressora. No caso aqui é um terminal, né? O terminal ele recebe caractere por caractere à medida que você vai digitando. Por exemplo, TTYS maiúsculo 0 também é caractere. E ele é o equivalente no Windows dele é o COM1. Tá? Então, mouse serial, aqueles mouses antigos, etc. Impressoras antigas. Então, a gente tem o S1, né, TTYS1 que seria com 2, TTYS2 que seria com 3 e assim sucessivamente. A gente tem também os dispositivos de bloco, por exemplo, /dev /sda, que representa o meu HD do tipo SATA ou SCSI. Ele é um dispositivo de bloco, ou seja, ele transmite os dados de bloco em bloco, tá? De bits ou bytes, diferente do tipo caractere. Então, HD, pendrive, CD-ROM, DVD. Por exemplo, o CD-ROM e o DVD geralmente é representado por SR0. Tá? Também é um dispositivo de bloco. A gente tem o /dev /cd-rom, que na verdade é um link simbólico que aponta para o SR0. Okay? DVD a mesma coisa. /dev /dvd também é um link. Okay?
FD seria um flop disk, né? Um disquete que não se usa mais praticamente. E por aí vai, tá? Por exemplo, /dev /DSP representaria a placa de som, tá? No caso aqui não está ativado, a gente não tem esse dispositivo ativado, então a gente não vai conseguir visualizar, tá? Por exemplo, o dispositivo que a gente acabou de adicionar, que no caso é o SDB. Por que eu sei que é SDB? Porque eu só tinha um SDA. Então, à medida que eu vou acrescentando disco, é SDB, SDC, SDD e assim sucessivamente. Como eu disse, a gente também tem os pseudo-dispositivos, ou seja, eu tenho um arquivo, mas não tenho um dispositivo físico presente, correspondente. Então, por exemplo, /dev /null é um exemplo clássico disso. Então, é um arquivo dispositivo do tipo caractere, mas também é um pseudo-dispositivo. Ou seja, não tem um dispositivo físico correspondente a ele. Ele serve para a gente poder canalizar alguma coisa que a gente não quer guardar em arquivo e nem mostrar na tela. Ou seja, é como se fosse um buraco negro, uma cesta de lixo. Tudo que eu redirecionar para lá, eu estou mandando embora, eu estou descartando. É como se fosse uma lixeira. A gente também tem o /dev /random, que é utilizado para gerar chaves, né? Gerar dados aleatórios, bits aleatórios. Okay? Assim como a gente tem vários outros, a gente quer gerar bits 0, né? Encher um arquivo de bits 0, a gente utiliza esse dispositivo /dev /zero, tá? Tem vários outros, o objetivo aqui não é falar sobre todos, é falar dos tipos de dispositivos que a gente tem no Linux. Okay? Então a gente tem bloco, caractere, pseudo-dispositivo, como a gente viu alguns exemplos. Tá? Então o mouse vai ter um arquivo dispositivo aqui representado. Tá? Geralmente é o /dev /input /mice. Tá? Dispositivo de caractere que geralmente representa o mouse USB. Okay? Esse SND está relacionado, né, com placas, PCM, etc. Tem vários outros que a gente vai ver durante o curso. Tá? Bom, então basicamente a gente vai ter diretórios, vai ter arquivos textos, vai ter links, né, como por exemplo /dev /cd-rom, que aponta para o /dev /r0. Outra coisa interessante de obter informações sobre o sistema é você obter no /proc. Esse proc vem de process, é o processos. Tá? Eu posso encontrar várias informações, por exemplo, o tempo que a minha máquina está ligada, consultando o arquivo uptime. Tá? Então, quando você executa uptime, ele busca no conteúdo deste arquivo a resposta para te mostrar. Tá? E ele mostra num formato mais agradável, por exemplo. A máquina foi ligada às 19h52, 37 segundos. Está levantada há 6 minutos, tem um usuário. Tá? O arquivo partitions, esse proc ele não existe no disco, ele é dinâmico, tá? Ele existe em memória. Então as partições que eu tenho, um SR0 representando o meu DVD ou o meu CD, um HD SDA que está particionado aqui em 6, né? 6 partições, SDA1, SDA2, SDA5. Eu posso ter cada partição dessa formatada com um sistema de arquivo diferente. Isso, tem 6 partições e um SDB, que foi o dispositivo que eu acrescentei por último. Tá? Existe o arquivo módulos, que em /proc, ele vai retornar todos os módulos ou drivers ativos no meu sistema. Quando você executa lsmod, ele busca nesse arquivo. Tá? O arquivo main.info, que vai trazer informações sobre memória, tá? Quanto que está sendo utilizado de memória RAM, de swap, o que está em cache, o que está em buffer, quanto de memória livre eu tenho, quanto de swap livre eu tenho. Tá? Você pode ver isso aqui com o comando free. Tá? Free espaço -m, você vai vir em mega. Dá um clear.
O arquivo interrupts, que é cobrado na certificação da LPI, vai falar sobre os números de interrupção para determinados dispositivos. Tá? Vamos ver aqui mais. Por exemplo, ETH1, ETH0, ETH2 são placas de rede. Tá? File Systems, eu posso ver quais sistemas de arquivos o meu sistema operacional, meu Linux, está pronto para poder lidar. Por exemplo, ele está pronto para lidar com NFS, ext4, etc. O CPU Info, que traz informações sobre a minha CPU. Então aqui eu tenho um Core i5, modelo 3210M, 2.5 GHz. Ele me fala o quanto que tem de cache, etc. CMD Line é a linha de comando que foi executada para subir esse processo. Então, VM Linux, que fica em /boot, é a imagem do kernel que vai ser carregada durante a inicialização. Além disso, a gente tem vários outros arquivos. Tá? A gente tem diretórios também, representado por números, são processos. Um processo nada mais é do que um programa em execução, que ocupa um espaço em memória e uma atenção do processador. Então, todas as informações de processos vão estar aqui dentro. Tá? Cada diretório para representar uma coisa. Então, por exemplo, CMD Line. Qual foi a linha de comando que gerou esse processo? Comando init, que vai inicializar o sistema. A gente tem a opção aqui de status, para a gente ver o status do processo. Tá? Ele vai retornar todo o status do processo, ou seja, nome init, estado sleeping, ele está dormindo, o PID é 1, o PID do processo pai é 0 e por aí vai. Mais informações detalhadas. Bom, o que a gente fez até aqui foi só adicionar um disco de 10 GB no VirtualBox do tipo VDI, dinamicamente alocado. Ele está sendo reconhecido como /dev/sdb e na próxima etapa a gente vai verificar se realmente ele foi adicionado. Tá? Tem outras formas de verificar isso. Criar partições, formatar e ver como tudo isso funciona no Linux.